Olá, meus amigos. Muito boa tarde, na verdade. Ainda não é noite, amanhã já se foi. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e a oportunidade de nós, nesta final de tarde, início de noite, examinarmos um tema que tem a ver conosco, né? Um tema que foi escolhido pelos amigos da casa. Não é um tema que a gente aborde muitas vezes, ele é um pouco mais específico, não é verdade? Da outra vez nós abordamos, qual foi o tema? Sessão do loucura, eu acho. No outro ano, mas outro dia aqui mesmo, qual foi? Aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte. De qualquer maneira, todos esses temas têm a ver com a nossa realidade, né? Vocês devem conhecer muito bem que pessoas da nossa família, pessoas da nossa vizinhança, pessoas ligadas ao trabalho, colegas, possam já ter vivido uma situação que é uma situação penosa, dependendo do tipo de câncer, dependendo do tipo de sofrimento que este câncer possa causar. Nós gostaríamos de lembrar que existem alguns que são bem simples. Por exemplo, um câncer de pele, que é muito comum no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, por exemplo, cujo tratamento é simples, é um tratamento cirúrgico. Muito bem, ninguém notou que vocês chegaram. Um pouco depois do horário combinado, mas a gente sabe que o trânsito nessa região fica ainda mais num domingo, né? No Dia das Mães, tudo fica mais difícil, né? Vocês não querem sentar mais para cá? Eu separei aqui, pastor. É verdade. Mas como vocês são da casa, são da família, fica tudo bem. Então nós estávamos começando a considerar a questão da variabilidade de uma doença que nós juntamos tudo e rotulamos como casos de câncer. Mas essa é uma doença tão variada, com consequências tão diferentes, que a gente logo percebe que existem algumas pessoas que adoecem de um caso disto e não vão sofrer nada demais. O tratamento é instituído e a pessoa melhora rapidamente e, dependendo, como citávamos, o caso de um câncer de pele, o tratamento é cirúrgico, a retirada em geral é super simples com anestesia local e isso em geral deixa praticamente sequela alguma, apenas a cicatriz da retirada da lesão. Então, um epitelioma basocelular ou espinocelular, em geral, são de reconhecimento fácil, diagnóstico preciso através de biópsia e a retirada simples. É uma cirurgia ambulatorial, a pessoa vai até a unidade de saúde, aquilo é retirado, o material vai para a biópsia, a pessoa vai para casa e vai ter ali algumas orientações no sentido do cuidado daquela ferida cirúrgica para a retirada do pequeno tumor. Em geral, são tumores pequenos. Existem no outro extremo lá questões muito graves, muito sérias, porque muitas vezes o diagnóstico do câncer ele não é precoce. Não sendo precoce, a doença foi adiante. Muitas vezes o motivo pelo qual ele não é precoce é porque o tumor ele é interno. Ele fica escondido e ninguém vê por muito tempo, até que ele vá causar sintomas, mais do que sinais, sintomas. A pessoa vai ao médico e, através de exames de imagem, exames complementares, o diagnóstico em si, ele vai ser feito. Como a doença já avançou, o tratamento precisa ser muito bem planejado. Existem colegas especialistas no mundo inteiro
para bem cuidar dos tumores e dos pacientes com tumores, para que haja uma otimização, para que o resultado seja o melhor possível. Hoje, pela medicina convencional, a medicina acadêmica, a medicina comum, muitos doentes são curáveis. Muitos tumores podem ter uma evolução favorável através de quimioterapia, radioterapia ou mesmo da retirada cirúrgica. Ou seja, há um conjunto de uma medicina relativamente avançada para cuidar destas coisas. Mas, quanto ao sucesso do tratamento, isto varia de acordo com algumas variáveis. Existem pessoas que vão adoecendo e não valorizam sinais e sintomas. A doença progride e quando ela vem ao médico, ao profissional de saúde, a doença já está lá adiante. Quanto mais adiantada ela é, sempre mais difícil a recuperação. Ou seja, numa questão que tem esse título, câncer, nós temos uma variedade muito grande de questões. Então nós não podemos generalizar, até podemos, vamos tentar fazer isso, mas sempre com uma visão de que cada caso é um caso. Na medicina é sempre assim. Eu posso ter um doente com doença arterial coronariana. Isso tem a ver com a nossa área de trabalho, que é a cardiologia. Eu tenho doentes os mais variados com uma mesma doença de base, que se chama doença arterial coronariana. Tem doentes leves, doentes moderados, doentes graves. E cada um deles vai requerer a abordagem apropriada, dependendo daquela avaliação pela boa cardiologia, pela cardiologia moderna, para que o doente ou se livre da doença, ou se livre propriamente das manifestações da doença. Exemplo típico, um paciente tem angina do peito, ele tem dor torácica sempre que ele se emociona e ou sempre que ele faz atividade física além de um determinado limite próprio para aquela sua realidade. Muito bem, o médico avalia eletrocardiograma e uma série de coisas e muitas vezes indica uma angioplastia coronária, o que nós chamamos de PTCA, e geralmente com a implantação de um stent, para que a artéria coronária, que foi reaberta pelo procedimento, é um procedimento invasivo com um pequeno risco, além da dilatação daquela obstrução, para que ela deixe de existir, se deixa um dispositivo que é uma pequena molinha para manter a artéria coronária pérvia o maior tempo possível. Alguns de vocês até já viveram essa realidade. O câncer é esse conjunto muito grande de questões. Antes da gente avançar, porque esse tema, e com esse PowerPoint, na verdade, faz parte. Ele, na verdade, tem a ver com um seminário, porque são muitos os aspectos. Mas a gente vai lidando com ele da melhor maneira, procurando encaixá-lo no tempo que nós dispomos para fazer isso. Outra ideia é a ideia de quem somos. Nós somos uma humanidade com determinado perfil. Nós somos uma humanidade muito evoluída. O que vocês acham? Nós estamos lá no topo da hierarquia dos espíritos e da evolução moral de um grupo de espíritos quaisquer? Não. Nós estamos muito mais próximos da outra realidade, do outro extremo, que é o extremo das maiores imperfeições humanas, espirituais. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vimos o quê? Que nós temos mundos primitivos. Aí depois nós temos o quê? Mundos e humanidades de provas e expiações. Opa, aqui nós chegamos. Não é verdade? Só que nesse segmento, comparando humanidades em diferentes mundos,
Nós somos de provas e expiações há muitos milênios. Podem pôr aí mais ou menos 500 mil de anos. 450 mil anos. Para termos uma ideia numérica e temporal. Então existem outros mundos com outras humanidades que estão iniciando, vindos de uma primitividade, estão iniciando a carreira como humanidade de provas e expiações. Nós, na média, já estamos no outro extremo, porque tem uma coisa que já se avizinha e a gente já pode acenar, que é a realidade de um mundo em regeneração. A palavra regeneração planetária é uma palavra que tem a ver com a nossa condição do orbe terreno e do número grande de espíritos que vivemos aqui. Posso dizer uma coisa que é uma informação que vocês não devem ter. Quando foi o dia 10 de abril de 2010, nós estávamos num evento em Brasília, num grande cenário, com mais ou menos 8 mil pessoas, fora aqueles que assistiam por telões espalhados pela cidade, um evento espírita para celebrar o centenário de nascimento de quem? Chico Xavier. Foi um evento lindo. Ele foi evento lindo tanto do ponto de vista de quem era encarnado e assistiu às apresentações, à cerimônia, o reencontro, o encontro de tanta gente dentro do meio espírita, e ao mesmo tempo nós soubemos que houve na espiritualidade um outro encontro simultâneo. Olhem que coisa linda! Quem é o anjo protetor e o guia espiritual do Brasil? Natanael. Vamos dizer assim, a parte final da palavra coincide, mas não é Natanael. Também não é Emmanuel. Pedro? Que bonitinho. Eu estou gostando de tudo isso. Muito legal, mas não foi Emmanuel, não. Emmanuel é um espírito lindíssimo. É um espírito superior. E ele está reencarnado já há alguns anos, em São Paulo. Então quem é? É o anjo Ismael. Nós precisamos fazer a leitura de um livro. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos. Mas a grande maioria de vocês é composta de brasileiros. Existe um livro imperdível. É um dos livros astros, dos 88. E esse livro se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não posso ir muito adiante sem esse conteúdo e as informações ali contidas nesta obra. Ela é ilustrativa, ela é a história do Brasil sob a perspectiva de Humberto de Campos, e nós precisamos conhecer isso. E ainda faltam 87 outros livros astros, fora os que não são livros astros. Então fica aquela sementinha, eu preciso estudar, eu preciso ler. Por mais que sejamos ocupados com tantas outras coisas, né? Reservando espaço na nossa vida diária para que a gente avance no conhecimento espírita. Ali você vai conhecer Eliu ou Iléu, ali você vai conhecer D. Pedro II, quando ele é chamado por espíritos superiores, leia-se por Jesus, para renascer na Terra, para ser o segundo imperador do Brasil. Ele não é pouca coisa, no sentido espiritual falando também. Mas o anjo Ismael é uma figura extraordinária. Ele é um anjo. Ele não é um espírito superior apenas. Ele é um daqueles que, na realidade imensa do universo, ele vive, vamos dizer assim, no altiplano da vida moral espiritual. E Ismael recebe a incumbência de Jesus para convidar todos os espíritos tutelares das nações. Alguém aqui é de Portugal? Eu vivi lá.
Você viveu lá. 12 anos. Assim como Ismael é o anjo protetor do Brasil, Portugal tem duas figuras maravilhosas. Qual é, você vai lembrar se você viveu lá, quem é a pessoa, vamos dizer assim, mais como que reverenciada pelos portugueses? Só tem uma. Fátima. A princesa. Está chegando perto, está esquentando. A princesa, ela já era rainha. Era a rainha. Quem é que era casada com Dom Dinis de Aragão? Temos que estudar história também. Não. Catarina. Essa é da Rússia, não é? Mas aí é outra história. Muito bem, chama-se a Rainha Santa. Quem é a Rainha Santa? Vocês conhecem alguém que tem essa denominação? Só tem uma na Europa inteira. E a Europa teve muitas monarquias, muita nobreza na história daquele continente. E aí nós temos a Rainha Santa, que é Isabel de Aragão. Vocês conheceram o episódio das rosas? Outro dia a gente conta, mas esse outro dia talvez tenha que ser no ano vindouro. Muito bem, Isabel de Aragão é a pessoa mais como que reverenciada pelos portugueses. É a sua Rainha Santa. Ela é a mentora de Portugal. Junto de mais um, Portugal, apesar de ser um país pequeno, do ponto de vista comparativo, além de Isabel, tem mais um. É o infante dele, a relação dele para Portugal e com o Brasil, no mesmo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De tal maneira que, assim como quem é a mentora de França? Eu acho que nós não vamos terminar às 8. Eu acho que 11h30, não é? Amanhã ninguém trabalha, não é? Podemos ir até um pouco mais além. Muito bem, na França, não é? A nossa Débora lembrou muito bem, é Joana d'Arc. Ela estava lá no Brasil em Tá falando 2010. baixinho para eu falar. Foi, né? É. Entendi. Então, Joana d'Arc é a senhora de França. Ela é a mentora do país. Ela vem e veio em diversas oportunidades. Foi ela que libertou a França do jugo inglês. E essa libertação não foi apenas o resultado de um confronto. Ela era uma guerreira, era e é. Às vezes ela se apresenta com as vestimentas da época e com a sua espada. E ela como ela como Joana, ela nunca utilizou a espada para ferir ninguém. Mas ela escutava vozes. E ela direcionou o seu exército e a França se torna livre da Inglaterra. Esse episódio, que parece algo específico de França, na verdade, ele é como uma primeira etapa para preparar a França para o advento do Espiritismo, para o nascimento de Kardec, lá no 3 de outubro de 1804. Então, ela prepara, depois vieram aqueles que eram os enciclopedistas, no período do Iluminismo francês, e depois nós tivemos a Revolução. A Revolução Francesa era para que o sistema de governo fosse republicano, como é até hoje, desde 1789. E a gente lembra que aqueles episódios de guilhotina e aqueles dramas que foram vividos, nada daquilo era previsto. Aquilo foi como que algo que não era para ter sido assim, mas em função da escolha de alguns, aqueles episódios sangrentos aconteceram. Então reparem, Joana d'Arc, os enciclopedistas Diderot, d'Alembert e outros, Jean-Jacques Rousseau, e depois o episódio da Revolução Francesa. E mais adiante, o nascimento de Kardec. Isso resume a hora estelar de França, no cenário todo do mundo. Quando se diz Brasil, coração do mundo, é coração de um corpo que envolve todos os órgãos da Terra, todos os países. Mas há a previsão do Brasil no sentido de questões específicas, na hora estelar do Brasil. Mas isso não tem a ver com o nosso tema. Voltando para ele, naquele episódio,
nós tivemos então a reunião de todos os espíritos, governantes espirituais de todas as nações. Todos foram recebidos no Brasil e em Brasília, em esferas mais ou menos elevadas, por Ismael, por designação de Jesus. Para que a partir do que eles deliberarem, e aí nós voltamos ao ponto que tínhamos nos afastado, a ideia de que 2010, Dr. Bezerra é quem chancela essa mensagem, e ele traz, Bezerra, em nome de toda aquela pleiade de espíritos, a ideia de que o mundo da regeneração já havia começado. Num determinado sentido, nós já nos afastamos de provas e expiações e inauguramos, é uma alvorada, é um princípio, uma fase de muitos milênios. E lá no fim dela, nós estaremos regenerados. Por que a gente está lembrando isso? Porque isto aqui são mazelas ligadas ao ontem, ao nosso passado. Por que nós adoecemos de tantas coisas? Porque essas coisas são próprias de uma certa primitividade, do ponto de vista da grande, longínqua evolução espiritual. Algumas doenças mais ligadas a erros muito sérios em vidas anteriores. Porque senão não faria sentido. Isto aqui não é obra do acaso. Nenhuma doença séria é obra do acaso. Tudo é causal, ao contrário. Tudo teve um início, teve um desenvolvimento, e o câncer de hoje é como se nós pudéssemos pensar que questões muito delicadas das nossas almas ou espíritos, tanto faz, nós usamos a terminologia, claro, da codificação kardeciana. Almas, nós usamos esse nome para os encarnados, e espíritos para os desencarnados. Mas num sentido mais interessante, é tudo a mesma coisa. Muito bem, então as questões que nós deixamos de vidas anteriores, elas precisam ser como que extirpadas da nossa realidade. Os médicos, os terapeutas comuns só enxergam o corpo, tratam o câncer, como outras tantas doenças, de uma maneira própria, em função da história da medicina e de aonde nós chegamos aos dias atuais, quanto à arte de curar, que é a medicina. Mas muitas vezes nós fazemos algo que não leva em consideração as raízes espirituais das enfermidades. E nós temos que chegar aí. Querem ver uma curiosidade? Pessoas que têm câncer num determinado órgão. Muitos desses órgãos são muito acessíveis à cirurgia. E se retira o tumor, tendo ou não, antes ou depois, o uso de radioquimioterapia. Mas a retirada de um tumor só vai ter, como nós vamos ver, um valor maior para nós, ou para cada paciente, na medida que isso seja o estágio final da eliminação de conteúdos intrínsecos daquela criatura e que residem tanto na alma imortal em si, porque estamos falando de encarnados, como no perispírito. Então as coisas são profundas e vão se superficializando. Quando nós programamos uma nova existência, nós vamos tendo ciência de quem verdadeiramente somos. E também do nosso passado, também do que nós já fizemos e do que é de fato necessário para que nós nos recuperemos de questões muito sérias desse tal passado. E muitas vezes a doença física é uma maneira destas coisas virem à tona e serem eliminadas definitivamente. Mas tudo vai depender de quem são essas coisas, qual é a sua gravidade e em que momento nós, doentes agora de câncer, estamos em toda essa história das nossas patologias e das nossas transgressões às leis de Deus. Se nós, por exemplo, não estamos devidamente preparados e nos revoltamos diante do desafio da vivência de um câncer mais grave qualquer, nós podemos perder
Aquilo vem à tona, pode ser operado, mas o nosso perispírito não drenou tudo que tinha que drenar naquele episódio. E amanhã a doença volta. Por quê? Porque ela é do perispírito. No fundo ela é da alma, mas ela está nitidamente compondo a realidade perispiritual. E é isso que interessa, porque na medida que o sofrimento é visto desse modo, nós podemos lidar com ele de uma maneira mais harmoniosa, fraterna com a própria doença que nos ocupa hoje. Para que nós percebamos que isto não é um castigo divino, isto não é fruto de processo obsessivo necessariamente, que eventuais espíritos participam de tudo isto é natural, simples e lógico. Mas na raiz somos nós mesmos. Nós geramos isto. Nós geramos, pelos erros antigos, a necessidade de colocar isso tudo para fora. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, lá atrás, nós nos olhamos num determinado espelho. E esse espelho é bacana, ele é de cristal da Boêmia, lá na República Tcheca. É o melhor cristal que existe. E vocês não sabem, sabem. Há um espelho nos esperando. Ah, mas eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas também não quer dizer que não terá na vida futura. Porque nós vamos recebendo, de certo modo, aqueles desafios e aqueles aspectos de programação que já temos capacidade de lidar, para que não venha uma reação, vamos dizer assim, que seja antagônica àquilo que nós realmente precisamos viver dentro daquele mundo que a patologia nos leva a vivenciar. Fica claro essas coisas? Então, a gente não pode dizer que o câncer é um amigo, que a doença é como que um companheiro de jornada. Num certo sentido porque faz parte da nossa vida. Mas a ideia qual é? Que nós possamos aprender com aquilo que parece que vem de longe, que agora nos prejudica, nos ocupa, nos faz causar tristeza, dificuldades e outras questões. Quantos de nós, eventualmente, viveremos uma doença qualquer, querendo e fazendo planos e sonhando com coisas, e de repente a doença vem? E aqueles sonhos são colocados, vamos dizer, para longe. Porque nós primeiro esquecemos a programação de véspera. Porque nós, quando nascemos, esquecemos tudo. O passado, mesmo o passado mais recente. Mas, na verdade, tudo isso tem a ver com aqueles que nos ajudaram a fazer a programação. Então, existe uma questão aqui que nós colocamos na frente, que é a questão da aceitação. Resignação é uma virtude. E ela tem a ver com qualquer expressão de sofrimento e com a nossa doença em questão também. Alguma dúvida até aqui? Muito bem, são 118 slides e nós estamos no slide título. Por isso que eu acho que a Débora não programou lá tudo muito como devia, nós vamos ter que avançar um pouco mais. Não é, Débora? Muito bem, então vocês já conhecem talvez esse slide, a ideia de quem somos. O planeta, somos bilhões de almas humanas. Emmanuel, no livro Roteiro, nos diz isso. Um dos livros astros, outro da série de 88. A ideia de que somos muitos. Há um capítulo chamado Grande Educandário, que é a Terra. E ali ele informa, somos 20 bilhões. Como somos mais ou menos isto, 7,5 bilhões de encarnados, temos que fazer uma continha e vamos ver que do lado de lá existem espíritos em grande quantidade, mais ou menos o dobro, aproximadamente. Esta é uma contagem que é aproximada também. É só para que tenhamos uma noção, que o mundo espiritual está cheio de espíritos. E esse mundo espiritual cheio de espíritos inclui os espíritos doentes. Ou vocês acham que quando nós morremos ou desencarnamos, ao longo de muitos milênios? Então isso tem um outro sentido para nós. E nós nos lembramos também que nós, se hoje temos que aceitar resignadamente as questões de eliminação através de sofrimento, nós ao mesmo tempo temos que
fazer uma semeadura hoje, na vida atual, para que a colheita futura, como dizíamos outro dia, seja uma colheita nova, diferente, e já não tenhamos mais o câncer. Eliminamos as questões antigas através da tal doença, mas depois nós vamos nos livrando, e de tal maneira que, se na vida atual sabemos fazer as duas coisas, receber aquilo que tem a ver com os nossos erros anteriores, colhendo da tal semeadura antiga e, ao mesmo tempo, semeando a nova para colher novos frutos amanhã, nós estamos acelerando o nosso processo. Para que serve esse processo? Recuperação espiritual. E da recuperação espiritual, o que vem? Uma felicidade que nós não conhecemos, que é uma felicidade definitiva. E, para tanto, nós temos que ascender, nós temos que nos elevar. E nós só nos elevamos pautando as nossas vidas a partir de semeaduras de agora para colheitas futuras, de acordo com os referenciais de vida eterna, que nós ignoramos durante muito tempo. Por isso, a colheita agora, muitas vezes, é uma colheita de sofrimento. Muito bem, vamos adiante então. Estamos bem situados? Todo mundo se enxerga ali, mas olha o limiar, mundos de regeneração. Podemos dizer, a Terra já começou a regeneração. Dr. Bezerra de Menezes disse isso em 2010, abril de 2010 em Brasília. Se ele disse, não temos que duvidar. Mas isso é um limiar, ou seja, temos todo um processo adiante de nós. E depois dele, outros, até que a humanidade que vai herdando a Terra chegue na culminância da felicidade através da pureza de um mundo e de seus habitantes. Verdade? Sigamos adiante, então. Quando a gente olha isso, é só para vocês não perderem de vista o que a medicina lida. Que tipo de patologias, por exemplo, nós temos no dia a dia. Todas essas pessoas tiveram a ver com a nossa atividade médica. Todas. Aqui nós temos um paciente que foi retirado da rua. Há uma instituição, nossa também, que é uma instituição que tem 88 pacientes, todos eles retirados da rua, completamente sozinhos, nas condições mais difíceis que vocês possam imaginar. Esse paciente, nessa fotografia, já está melhor. Hoje já está um pouco melhor, mas ele não sai da cama, desde que ele está numa instituição chamada Luz de Escol. Muito bem, ele havia sido um espírito muito comprometido. Se eu lido com isto ou com um paciente com câncer, é a mesma questão. As manifestações, as dificuldades, elas são muito variadas, mas tudo precisamente de acordo com as vidas anteriores. Outra ideia, um paciente com hanseníase virchoviana, que é a lepra mais grave. Aqui uma paciente fruto de uma explosão, um pós-operatório de uma cirurgia abdominal mais grave, pós-operatório imediato e na terapia intensiva, uma senhora que vivia perto de Boston, nos Estados Unidos. Eu vinha àquela região, as pessoas fizeram o contato e a filha queria que nós pudéssemos resolver um pé com gangrena diabética. E eles esperaram que eu fosse, em vez de cuidar da paciente com todo o serviço de saúde de qualidade que a medicina de então podia como que oferecer a ela. E ela era diabética há muitos anos, tinha insuficiência renal crônica, usava hemodiálise já há vários anos e chegou num limite que ela fazia em família a ideia de não se submeter à medicina convencional, fez uso de várias questões alternativas equivocadamente e a doença progrediu e ela desencarnou algum tempinho depois, mas depois foi resgatada por um grupo mediúnico no Rio de Janeiro. E lá, na Santa Casa do Rio, uma senhora com bócio tiroidiano muito grande, mas benigno, e ela evoluiu muito bem com a cirurgia. Ali embaixo é o Rodolfo, que adquire uma pneumonia pneumocócica grave, vai para a terapia intensiva,
a equipe médica daquele hospital deu por perdido o caso, até que a esposa fisioterapeuta conversa com outra fisioterapeuta que era médium e é nossa lá da sociedade em Copacabana. E ela chega, imediatamente o caso é atendido espiritualmente. Havia 2 tipos de drama, é uma história interessante, mas não é própria para hoje. E aí ele acaba como que saindo da terapia intensiva e é hoje uma pessoa inteiramente recuperada, é o Rodolfo. A gente lembra que corpo humano é uma coisa muito delicada, é como um prodígio da natureza. Nós não vemos assim. E quando nós vemos, nós pensamos muito mais na aparência. E eu me refiro agora numa coisa que é comum a todo mundo, que não depende de aparência, que é a ideia de o que existe, o que compõe a realidade de um corpo físico de um indivíduo qualquer. Toda esta complexidade envolvendo trilhões de células, ela tem a ver com o perispírito. O perispírito é complexo. O perispírito é que forma o corpo através das leis da biologia e da genética. De tal maneira que o perispírito, ele é semimaterial, mas ele é material. Tudo que é semimaterial é material. Em que sentido? Composto de átomos, moléculas e partículas subatômicas. E ele é estruturado, pelo menos no seu componente principal, por um lado, que é o corpo astral. A figura humana, que a gente diz, olha, entraram espíritos, todos jovens, porque a aparência é humana. Isso é o corpo astral dos perispíritos, dos desencarnados. E esse é o modelo organizador da biologia. Então, por isso a gente entende que quando nós temos certas patologias humanas, a origem é do perispírito. Mas há toda uma complexidade e que tem a ver com uma ideia fundamental. Todo câncer começa com uma divisão celular anárquica. Em geral, por questões genéticas. Em geral, por herança genética familiar ou por mutação. Não há uma predisposição da família para aquele câncer, é o primeiro caso. Mas ele surgiu de uma divisão celular. E aí você cria por ela, por causa das raízes perispirituais e anímicas, você cria algo que vai se multiplicar e daqui a questão de semanas já é um tumor. Só para que a gente lembre como é que mais ou menos as coisas se formam nesse departamento. De tal maneira que nós temos um equilíbrio. Nós temos um sistema imunológico de controle e proteção. Nós temos genes que geram tumores, oncogenes. E nós temos genes repressores dos tumores. E tudo vai depender do equilíbrio. De onde vem o equilíbrio? Todos nós, humanos, temos isso. E muitos animais também têm. De tal maneira que o equilíbrio é que é fundamental. E quando há um desequilíbrio, quem aciona os desequilíbrios? A programação. Espíritos obsessores. Mas tudo dentro de uma lógica que tem a ver com o corpo, mas tem a ver com matrizes espirituais. Ninguém mexe nisso aqui por acaso. Portanto, ninguém adoece de um tumor qualquer por acaso. Então é preciso a gente entender isso. O tumor não é do vizinho, é nosso. Por alguma razão. A única coisa é que, em geral, nós vivemos das aparências, por um lado. E aí o que acontece? É aquele tumor maior ou menor, daquele órgão, e no outro caso é outro órgão. Mas de onde vem isso? Isso é individual. Isso é personalizado. Ninguém vai como que viver a experiência do outro, porque isso é da realidade íntima da criatura. Quem? Do espírito imortal. O espírito que está com aquela doença. Hoje a nossa doença de estudo é o câncer, mas as regras são gerais. Isso existe. Isso não é simples. Isso é uma pessoa que desenvolveu um CA de mama e não ligou. E foi vivendo. Isso é real, claro. Rio de Janeiro, há um tempo atrás. E para lidar com isso, em todos os aspectos, porque existe um aspecto médico, cirúrgico,
Mas existem aspectos da pessoa. Nós precisamos lembrar que são seres humanos e que nós temos que cuidar, muitas vezes, da realidade biológica, da doença oncológica, que é o tumor, mas vê-lo como um paciente, como uma pessoa. Existem médicos que olham isto e não querem nem se envolver, porque isto aqui é de prognóstico reservado. Vocês já imaginaram o cuidado de uma cirurgia para extração? Já não há nem a mama mais. A mama original. Ela foi ocupando o tecido mamário. Muito bem, seja como for, esse caso teve uma boa evolução, apesar de que tudo indicava em contrário. Reparem, a gente pensa assim, mas por que uma criança de 6 meses vai ter um sarcoma? E vai viver na terapia intensiva com um tumor no pescoço, imenso, e morrer ali? Alguma razão existe. E envolve obrigatoriamente a família. Porque se ele individualmente, hoje é uma criança, mas é um espírito comprometido também, para justificar tal questão, o comprometimento é muito sério e envolve pai e mãe, pelo menos. Não é verdade? Quanto sofrimento para os pais lidarem com uma criança nessas condições. Então, gente, câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. Tanto é assim que nós temos no mundo inteiro hospitais de oncologia. No Rio de Janeiro, inclusive. Hospitais em que as pessoas, todos os profissionais de saúde, são treinados para lidar com esta coisa em comum que os doentes têm, o câncer. De tal maneira que nós vamos ver que existem tumores malignos e existe uma consequência que vocês ouviram falar, que é a metástase, que é como que um prolongamento daquele tumor inicial. Os tumores, em geral, são vascularizados. E os vasos sanguíneos e linfáticos podem levar as células tumorais para órgãos distantes. Fígado, osso, pulmão e cérebro. São os lugares preferenciais de metástases dos tumores em geral. Quanto mais metástase, mais grave é o caso. Porque aí já não tem um tumor para ser retirado cirurgicamente apenas. Nós temos que ver as outras consequências. E aí vai entrar a quimioterapia e assim por diante. Então nós nos lembramos que câncer tem a ver com crescimento desordenado de células aberrantes a partir de uma divisão celular inicial. E aí se forma o tumor e leva à morte. Então, para cada tipo de neoplasia, cada tipo de tumor, há um prognóstico avaliado estatisticamente pelo mundo todo. Então, por exemplo, leucemia. Ela pode ser da criança, as leucemias agudas de um modo geral, leucemia mieloblástica, leucemia linfoblástica, mas ela pode ser do adulto. A ideia qual é? Com o progresso da ciência e o uso da quimioterapia, cada vez mais as leucemias são curáveis. Então elas vão gerar preocupação e sofrimento, mas muitos dos pacientes, sem propriamente um atendimento ou um recurso espiritual do centro espírita, eles pela medicina vão ter uma boa evolução. Existe leucemia com 80% de cura em 5 anos. Claro que isso vai demandar todo um processo de tratamento, que envolve internações, que envolve transplante de medula óssea, que envolve quimioterapia, cuidados muito delicados da sua saúde, no sentido de visitar os médicos muitas vezes, ir aos hospitais especializados muitas vezes. É um processo extenuante na maioria dos casos. Mas lá adiante, a recompensa, a cura. Se essa cura representa ou não uma cura de um nível mais profundo, isso é individual. Vocês entenderam a ideia? A retirada de um tumor hoje pode ser tudo para aquele caso.
Mas se não houver uma série de coisas internas que acompanhem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, pode ser que ali amanhã ou numa vida próxima haja ainda alguma necessidade da coisa vir e ser como que eliminada na sua totalidade, porque só foi eliminada em parte. Ficou claro isto? Muito bem. Seguimos adiante mais um pouquinho, até as 10, não é? Então, lembra disso? Onde é que mora o câncer? Numa medicina convencional, mora aqui. Eu só tenho métodos de imagem e de exames laboratoriais para diagnosticar o que está aqui. Se eu estou acompanhando um doente homem com câncer de mama, eu avalio, através de exames de sangue, um determinado aspecto que se chama PSA. Se ele subir muito, o câncer está ativo. Se depois de uma retirada de próstata o PSA crescer, isso é um sinal de alerta. Então a medicina desenvolveu muitos elementos para ajudar no reconhecimento, no diagnóstico, no acompanhamento e no tratamento de um câncer qualquer. Mas aqui a gente lembra, em medicina de um modo geral, com uma perspectiva espírita, nós temos níveis diferentes de cura. Se alguém tem dor de cabeça e usa analgesia, isso é um nível muito superficial. Você está tratando sintomas. Muitas vezes na medicina, inclusive oncológica, a gente cuida de diminuir sintomas, amenizar sofrimento. Mas em outros casos você tem a meta de curar. E nesse capítulo, quanto mais cedo tudo tiver início, melhor o prognóstico para essas pessoas de um modo geral. No pior resultado é a morte, a desencarnação. Quando a gente falava de bilhões no mundo espiritual, era só para lembrar, ajustando essa informação a esse capítulo, que no mundo espiritual existe câncer. Claro. Tanto que existem colônias, né? Aonde o tumor começa? Não é no perispírito? Quem é que tem perispírito sem corpo? Quem vive no além-túmulo. Então nós não sabemos, quando nos olharmos naquele tal espelho, o que nós vamos ver. A gente pensa que nós vamos ver uma estrutura parecida, bonitinha, como nós temos à frente do espelho de casa. Mas não é assim. Porque aquele outro espelho vai mostrar para nós a realidade do nosso perispírito. E ele traduz para quem queira ver, e quem deveria ver somos nós mesmos, a nossa realidade. Não pensem que quando um paciente desencarna por uma doença séria qualquer, ela será imediatamente resgatada e conduzida a viver numa esfera superior de vida. Não tem sido assim. Por isso existem hospitais no mundo espiritual. Existem lares em postos de assistência, postos de auxílio, que são como hospitais, que vão cuidar dos pacientes que desencarnam num determinado limiar da recém-desencarnação, até que possam migrar para um lugar melhor. Por isso que frequentemente nós conversamos sobre as diversas esferas de vida espiritual de um mundo como a Terra, porque de outro mundo também nós não conhecemos. Mas conhecer essa realidade também é autoconhecimento, é conhecer a nós mesmos. Então eu não me livro das minhas mazelas e imperfeições após desencarnar, eu não vou encontrar muitos espíritos amigos me recebendo? Eventualmente sim, mas vai depender do que você conquistou até a ocasião da desencarnação. Conquistou em que termos? Materiais? E não é verdade que a nossa grande preocupação muitas vezes é ilusória? E nós disponibilizamos uma energia, um tempo imensos em busca de algo do mundo material e que nada vão importar do outro lado da vida? Então o Espiritismo nos ajuda a entender isso, e a ideia
de que ninguém vai perguntar a nossa religião, ninguém vai perguntar propriamente o que você gostaria. A ideia qual é? Cada um é cada um. E a nossa realidade está presente. E chegando do outro lado, nós vamos viver de uma maneira melhor ou pior, de acordo com o que cultivamos nos últimos milênios, especialmente na vida atual. Porque ela é decisiva. Depois a gente comenta por quê. Muito bem, então a ideia de que tudo foi construído na alma imortal. Passou para o perispírito, que depois, numa altura, passou para cá. E às vezes a gente lembra, poxa, eu sou saudável, eu não tenho nenhum problema, fiz um check-up ontem e os exames foram todos normais. Mas esses exames são para um corpo. Nós ainda não temos, vamos ter ali adiante, isso é certo, exames de imagem para o perispírito. Quantas vezes numa reunião de fluidoterapia, na casa espírita, a pessoa não tem nenhuma manifestação de doença? Nem sinal, nem sintoma. Ela se deita ali e o médium, o sensitivo, que vê a realidade do perispírito ou vê a realidade mais ligada à alma que está ali junto deitada, ela vai perceber questões na área do coração, na área do aparelho digestivo, do aparelho genitorinário, na cabeça e assim por diante. Se isso permanece e não foi tratado, conduzido, modificado pela fluidoterapia, é a doença de amanhã. Então, muitas vezes, algo que às vezes a gente não enxerga, o passe na casa espírita, durante o trabalho público doutrinário, durante a palestra pública, é uma atividade que pode ser preventiva de uma doença qualquer ou desta que nos ocupa agora. Vocês entendem isso? Ah, mas eu nem fiquei sabendo. Vai saber depois que voltar para o mundo espiritual. Olha, você ia ter um problema muito sério, mas você fez algo de muito interessante para a sua evolução, ajudando os outros, sem esperar por recompensa alguma, e isto é marcante no mundo espiritual, de qualquer mundo. E se chama amor e caridade. E na medida que você agiu assim, reiteradamente ao longo de anos da sua existência, aquele mal que você deveria vivenciar numa certa altura, ele foi como que retirado. A matriz não é no perispírito? O passe age aonde? Em tudo. Então, se age no perispírito, pode retirar um acúmulo de substâncias tóxicas miasmáticas que mais adiante resultaria como que num câncer qualquer. Combinado? Vamos adiante mais um pouquinho. Essa é uma mesma figura, só que em outros moldes. Essa aqui vocês gostaram? Ficou bacana? Então valorizem, porque eu levei 2 fins de semana para fazê-la. Até para colorir deu trabalho, e um dos fins de semana era feriadão. Muito bem, essa não, essa foi feita de outro modo, mas a ideia é a mesma. A medicina e nós mesmos só nos vemos aqui, na parte material, na única parte que é descartável, mas é onde frequentemente então aquela doença surge. Mas ela vem de estruturas primeiras, de estruturas permanentes. O que é dessas 3 estruturas a mais permanente de todas? Esta. Para o mundo que você for, no porvir, você vai levar quem você é. Quem é que nós somos? O nosso espírito. Nós não somos o nosso corpo e temos alma ou espírito. Nós somos alma ou espírito e nós temos corpo, de vez em quando, para certos objetivos. E a gente lembra, o perispírito é o elo de ligação entre as duas coisas. Então nós temos que nos ver assim, procurando observar quem nós somos. Porque autoconhecimento, a palavra é simples, mas a gente parar para pensar, refletir sobre quem somos, é algo que talvez não façamos ainda. E se nós fizermos, benefícios virão. Porque nós não vamos compactuar com questões que nós vamos perceber dentro de nós e que são equivocadas e geradoras de tumores e de outras doenças. Vamos indo adiante um pouquinho. Perispírito vocês conhecem.
Do ponto de vista de algo além da medicina convencional, de algo que já não é apenas dos hospitais de oncologia e de clínicas de radioterapia, é a ideia de que ninguém adoece de doença grave sozinho. Como assim? O tumor é meu, a neoplasia está comigo, mas eu, quando abro numa reunião mediúnica para tentar ajudar espiritualmente um paciente com câncer, e para isto basta nome, idade e endereço, há uma movimentação da espiritualidade superior, porque alguém pediu, seja através da prece, seja através de um pedido formal. E aí o que acontece? A equipe se mobiliza. E aí o que acontece? Aparecem espíritos. Ah, então ninguém tem câncer sozinho? Talvez de pele. Desde que não seja melanoma. Porque melanoma é um dos mais graves tumores da oncologia. Ele é de pele, mas frequentemente acomete o olho, o fígado e outros órgãos. E ele costuma ser avassalador na evolução médica, clínica. Então, quando eu digo pele, era só a ideia daqueles mais simples, o epitelioma basocelular, espinocelular. De tal maneira que espíritos estão ligados a todos os casos mais sérios de sofrimento, de câncer e de todas as outras doenças sérias, que levam a sofrimento do doente e da família e, portanto, da sociedade. Muito bem, encontrando espíritos, o que a gente faz com eles? Nós cuidamos. Muitos deles podem ser doentes que tiveram câncer antes. Outros são vítimas daquele que hoje é o doente e que agiu muito mal há 200, 500, 1.100 anos atrás. Agindo criminosamente, gerando grave sofrimento para outras pessoas, da sua comunidade, no seu tempo, naquela época, mesmo que muito remota. Se isso não foi ainda tratado, retirado da realidade mais profunda de cada um, um dia a doença séria vem. O que nós fazemos com esses espíritos? Amorosamente, eles são tratados, esclarecidos, orientados, guided, conduzidos para esferas superiores, para hospitais maravilhosos que nos dão cobertura neste tipo de abordagem. E uma vez que esses espíritos, que são todos irmãos entre si, mas desejando muitas vezes vingança por causa dos dramas antigos, eles são como que destacados do caso e conduzidos e vão retomar o processo evolutivo, já sem nenhum objetivo de causar mal a quem antes havia causado. Toda vez que nós fazemos isso, às vezes são 1 ou 2 espíritos, às vezes são 100 ou 1000. E há recurso para tudo. E aí o que acontece? Eles são levados para progredirem. E o doente já não leva mais o peso da influência espiritual de todos eles. Porque na medida que a gente comete um gesto qualquer, que ostensivamente ou não prejudica alguém, a coisa volta imediatamente. Se ela vai se manifestar no primeiro mês, ou 2 ou 3 encarnações depois, é uma questão de programação. Mas ela volta, já está conosco. Muito bem, então esses cuidados existem. E o outro cuidado fundamental é a fluidoterapia. Por quê? Porque que fluido é esse? Qual foi um dos capítulos mais lindos que Kardec trabalhou? A questão do magnetismo de cura. Ele não disse claramente, a ver dele, magnetismo é uma ciência tão importante que o magnetismo e espiritismo nós podemos ver como uma ciência só. Então, a casa espírita, o centro espírita, os estudiosos da doutrina, os médiuns espíritas devem conhecer isso tudo. A começar pelo livro dos médiuns, onde Allan Kardec vai tratar de tudo isso. Fora o que veio depois com André Luiz e com muitos outros. Por que é importante lidar com isso?
Porque nós temos fluido vital. Desencarnados não têm fluido vital. Só se ele retirar de encarnados, ou da natureza, de vinhedos e trigais. Ali nós temos ectoplasma, ali nós temos fluidos vitais. Quanto mais pura é a cultura de certas expressões da natureza, mais qualidade e pureza nós vamos ter dos recursos que a natureza pode nos emprestar para nós derivarmos e cuidarmos dos nossos pacientes utilizando essas energias e fluidos. Os médiuns curadores, quem são? São os que mais e melhor disponibilizam o quê? O fluido vital. De onde vem o fluido vital? Só encarnado tem. A gente às vezes não se dá conta disso. Por isso que certos aspectos de tratamento espiritual voltados para questões médicas, os espíritos trabalham com a equipe mediúnica, porque essa equipe mediúnica é quem vai oferecer o elemento chave do magnetismo curador. E vocês precisam lembrar, certos tumores podem ser desmaterializados ectoplasmicamente, se houver merecimento, se houver equipe, se houver estrutura do centro para lidar com as coisas desse modo. Seja um tumor maligno, seja um tumor benigno. Quantos miomas uterinos com sangramento importante foram detidos pela fluidoterapia e, de certa maneira, desfeitos magneticamente? Então, a nossa medicina que está como que chegando é uma medicina que vai incluir desobsessão, assistência aos desencarnados e a fluidoterapia. Querem ver uma coisa do futuro? Nos hospitais da Terra, independente de crença religiosa ou de profissão de fé, nós vamos encontrar equipes de fluido de desobsessão. Ah, em qual hospital? Ah, não é no centro? Não, é no hospital que eu trabalho, que eu recebo os espíritos. Ah, é? Que bacana. Como é que chama o hospital? O nome não importa, mas é um avanço da medicina. Nós vamos viver isso. E assim como há o trabalho de caridade para as questões essas dentro do centro, lá também, por causa dos ensinamentos espíritas, isso tudo vai chegar aos hospitais gratuitamente. Porque os médiuns que hoje trabalham tão somente na casa espírita também vão se dispor a trabalhar nos hospitais, nas equipes ligadas a tudo isso. Se vocês repararem, a Débora tinha pedido para nós irmos até que horas? Às 8. Vamos. Não era 8h30, não? Gostei. 8h30 eu já gostei mais. Vai ser 8 da manhã. 8 da manhã. Então vamos adiante mais um pouco. Ficaram com a ideia? Existem outras coisas muito interessantes para um dia nós conversarmos. Eu tenho ideia que na terça-feira, é um pouco distante daqui, mas na terça-feira à noite nós estaremos no Ponto de Luz com a Norma e a sua equipe falando sobre essa fronteira, medicina e espiritismo. E indo adiante, inclusive, ilustrando com casos, coisa que hoje a Débora não vai permitir que nós façamos. Tem 10 minutinhos só. Muito bem. Aqui uma ideia do número de pacientes com câncer, e a ideia qual é? Aqui a doença cardiovascular é a campeã, é a que mais gera a morte das pessoas no mundo inteiro. Leia-se doença cardiovascular, mas especificamente ou mais detidamente a doença arterial coronariana, o infarto do miocárdio e as suas consequências. Outra ideia que vem logo depois, as neoplasias, gerando morte. Então esse ainda é um problema. Se nós utilizarmos o percentual e colocarmos isso na população mundial, vocês vão ter ideia do número de pacientes que adoecem a tal ponto e eles vão ter uma morte em função dessa doença. Aqui uma outra ideia. O que é preto tem a ver com as mulheres. O que é branco tem a ver com os homens. Então, claro, se eu estou lidando com câncer de mama, só tem preto.
Apesar de que raramente pode haver câncer de mama em homem, muito raramente. Se eu estou lidando, por exemplo, com, deixe-me ver, próstata, só pode ter o branco que diz respeito aos homens. Mas, por exemplo, pulmão, homens muito mais do que mulheres. Mas porque as mulheres andam fumando mais, há uma tendência de equiparação. A mesma coisa eu posso trabalhar com linfoma não Hodgkin, doença dos rins. Reparem, um outro objetivo dessa ilustração é a quantidade de pacientes com câncer de mama no mundo. É como que a campeã. E as mulheres também têm algo específico, que é o câncer de colo de útero. E a quantidade também é muito grande. Além das questões espirituais, tudo isso tem que ser visto pela medicina. E como que nós podemos evitar tantos casos? Fazendo medidas preventivas ou medidas de diagnóstico precoce, como, por exemplo, o autoexame da mama. O toque retal para pessoas, homens, a partir de uma determinada idade. Para detecção precoce, a gente viu isso no início. Quão precoce for o diagnóstico, melhor, em geral, o prognóstico de cada caso. É apenas uma ilustração para nós nos lembrarmos. Não vamos ver isto agora, mas só para nós termos uma noção, esse é um dos pais da medicina. Hipócrates viveu na Grécia antes do Cristo. Galeno já veio depois, bem depois, é outro pai da medicina. Mas o pai de todos os pais da medicina é egípcio, é Imhotep, que era um sacerdote, ele era muito próximo do faraó, ele cura o faraó de uma determinada patologia e passa a ter as regalias da vida faraônica. E ele usa a sua alma crescida para ajudar toda a comunidade. É o grande pai da medicina. Muitos pensam que é Hipócrates, mas não é. Mas a ideia, por exemplo, caranguejo como símbolo, a ideia da palavra oncos. Oncos quer dizer fardo. Ter um tumor é viver carregando um fardo. E essas coisas têm uma base histórica que não é de maior valia para nós. Muito bem, olha aqui, já ouviram falar da rainha Atossa? Um dos mais antigos casos de câncer que a gente tem na história da oncologia. E quem era Heródoto, foi ele que descobriu o caso de câncer lá atrás, que se confunde com a história. Olha aqui a ideia, não é simpática a múmia? Aqui um câncer ósseo de 1000 anos. A múmia do deserto de Atacama, no Peru, com osteosarcoma. E aí a gente lembra, poxa, então o que você falou não é de uma doença nova, não é de algo que tem a ver com a modernidade, com o estilo de vida. Até tem. Eu não posso dizer que câncer de mama não tenha uma relação intrínseca com o tabagismo. Se nós conseguíssemos alijar o tabagismo da terra, o número de casos novos de câncer de pulmão seria imediatamente reduzido, porque há uma relação de causa e efeito muito bem conhecida e há muito tempo. De tal maneira que outras doenças eram completamente desconhecidas e foram surgindo. Olha que bacana, um caso de câncer de próstata há 2.200 anos. Esse caso é diferente do caso de hoje? Em sentido espiritual, provavelmente não. Não podemos afirmar. Mas a ideia de que os mecanismos de adoecimento, de recuperação mais próximos ou mais tardios são os mesmos e acompanham a história da humanidade. É uma doença moderna? Não é. Olha aqui, olha o tio Imhotep. Esse é amigo. Essa é uma figura extraordinária. Nós estamos falando de 2.600 anos antes do Cristo. Estamos falando de algo muito antigo. Ele descreveu como médico algo que ninguém fez na época. E muito tempo depois, 48 patologias. A de número 45º, câncer de mama. Terapia, e ele disse, não existe. Porque naquela época não havia recurso nenhum. Ou quase recurso nenhum. Câncer de 2 milhões de anos. Isso é um recorde. E aí nós temos um hominídeo. Mas essas coisas nós vamos passando e deixando para trás.
câncer em vegetais, câncer em animais. Por quê? Fica a reflexão, a dúvida para vocês irem trabalhando. E outros que foram se dedicando. Olha que figura linda! Quem é aquela mulher? Vou ter que prometer bombons? Marie Curie. Quem foi Marie Curie? O que ela descobriu? A radioatividade. Ela era esposa do marido dela, que chamava-se Pierre Curie. Por que ela morre jovem? Ela é a única mulher, e vocês adoram quando eu digo isso, e é preciso dizer, ela foi prêmio Nobel de Física e de Química. Isso nunca existiu antes nem depois. É uma figura extraordinária. E como ela lidava com a radioatividade, sem saber bem o que era aquilo, ela acaba sendo vítima da radiação ionizante e acaba desenvolvendo leucemia, que naquela época praticamente não havia o que fazer. Muito bem, ela desencarna, é um espírito de escola. Vocês lembram que nós falamos outro dia a esfera de arte, cultura e ciência? Ela é de lá, como tantos outros, de arte, de cultura e de ciência. Ela veio para nos ajudar e ampliar a tabela periódica dos elementos e nos ajudar a conhecer de perto a natureza, pela química e pela física. E aquele moço ali é o esposo dela. Quem é que me diz ou lembra como é que ele desencarnou? Porque todos desencarnamos. Por isso estamos falando disso. Pierre Curie desencarnou como? Bem como físico. Foi atravessar a rua e uma carroça o atropelou. E ele desencarna. Completamente diferente da questão da esposa, mas é um casal sensacional na história da humanidade e na história da ciência humana. É claro que a origem do câncer ela é múltipla, não é? A gente pensa assim, mas por que adoeceu? Porque ela veio nos ajudar muito e acabou se sujeitando às irradiações da radiação ionizante. Assim como outros, muitas vezes, sem saberem, deram a vida pela nossa evolução. E a gente pode um dia trabalhar esse tema, que é um tema interessante também. A ideia de genética e câncer, tudo isso nós iríamos ver. Mas olha que interessante, vocês não ouviram falar nisso. Esgarçamento do perispírito. Existem coisas muito interessantes no conjunto da doutrina espírita. Olha lá. Perturbações em prejuízo alheio plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, leia-se perispírito, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura da harmonia celular. E aí vem aquela multiplicação celular diferente, anárquica, desarmônica, que vai gerar um tumor qualquer. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Onde é que está isso? Evolução em Dois Mundos, leia-se André Luiz, por Chico Xavier. Muito bem, eu acho que nós podíamos finalizar, já que o tema é amplo, nós veríamos muitas coisas, mas numa ideia de um seminário, só algo que possa ser para nossa reflexão, é como sendo algo assim, mesmo para refletirmos. Nós poderíamos dizer, isso não está em livro nenhum, antes de dizer sobre o tema em si. Leis que regem a evolução das doenças. Vamos pensar juntos. Estamos como aprendizes todos nós. Primeira lei, gênese das doenças. As doenças graves, agudas ou crônicas, não são geradas no corpo físico. Já tínhamos visto. Mas sim nos corpos astral e mental, através dos conflitos e desequilíbrios neles enraizados. Corpo astral é do perispírito. Corpo mental inferior e mental superior também. Ah, mas no Espiritismo nós aprendemos uma constituição tríplice.
corpo, perispírito e alma. Mas para certos fenômenos, nós precisamos dividir o perispírito, senão nós não vamos entender os fenômenos. André Luiz começa a fazer isso nas suas obras, já que Allan Kardec se preocupou com a base toda, mas não com este detalhe. Se nós analisarmos um tipo de fenomenologia mediúnica, a incorporação ou a psicofonia de encarnados. Uma parte do perispírito está junto do corpo. A outra parte vem e aciona o médium e conversa conosco. Fica apenas a ideia para vocês pensarem melhor e um dia a gente aprofundar isso um pouquinho. Entenderam essa ideia? Vamos ver a segunda lei. Precipitação das doenças. Os conflitos e desequilíbrios gerados nos corpos mais altos tendem a ser expulsos para os corpos mais baixos, do corpo mental para o astral e do astral para o físico. Apenas agora nós estamos dando nomes, rotulando, mas a ideia foi abordada desde o início do nosso encontro de hoje, verdade? Muito bem. Expurgo final das doenças pelo corpo físico. As doenças físicas graves, crônicas, que nos afligem, constituem, por isso, o estágio final de expurgo dos conflitos, desequilíbrios e traumas que se geraram nos corpos astral e mental. Então pode haver uma questão que é de finalização. Eliminou tudo, então já não vai adoecer novamente com aqueles aspectos, a não ser que eu transgrida de novo as leis de Deus e faça algo contra o próximo. E claro que algo de gravidade, senão não vai ter isso como consequência. Muito bem, 5 pontos de reflexão, vamos ver juntos? Vejam só, todos somos doentes. Vocês acham que é exagero? Não é não. Ah, mas eu fiz exames outro dia, e os exames todos normais. Mas esses exames são do corpo, o corpo está sadio. Dentro de uma realidade que os exames podem detectar. Mas vai ver o perispírito. E aquele que é sadio hoje pode ser o doentinho de amanhã. Por quê? Porque a raiz, ela é invisível para nós ainda. Ela vai ser visível no futuro. Nós vamos ter equipamentos, artefatos, para que nós possamos sondar o perispírito. E aí nós vamos cuidar dos doentes muito mais precocemente. E aí por quê? Porque nós já não vimos que estamos na regeneração, começando? Seguindo na regeneração, tudo vai nos ajudar na eliminação de todas essas coisas que nos atrapalham a marcha evolutiva e que nós mesmos geramos. A intensidade, vejam só, e a persistência envolvidas nos distúrbios energéticos, emocionais e mentais, resultantes dos pensamentos e atos elaborados e vivenciados no pretérito ou no presente, desde que contrários às leis divinas e ainda não eliminados, são os 2 fatores-chave que determinam a gravidade de uma doença: a intensidade e a persistência. Há quanto tempo isso está conosco? E qual é a intensidade de tudo isso? As causas que subjazem à formação de uma doença são muito diversas e muito personalizadas. Por isso a gente sempre entendeu e sempre diz em medicina: não há doenças, mas há doentes. A doença pode ser a mesma, lúpus eritematoso sistêmico, ou pode ser uma neoplasia de estômago, mas cada caso é um caso. Por quê? Porque cada um tem uma história espiritual. Cada um tem as suas coisas. Existe algo citologicamente em comum, mas no sentido do tumor e das suas consequências, isso é nitidamente particular. E tinha que ser, senão não haveria justiça, como uma das leis divinas. O tratamento de uma doença por via físico-química, leia-se, fármacos, remédios, procedimentos, cirurgias, só é possível ou exitoso quando ela já está em fase final de expurgo. E aí nós vamos ter um resultado melhor. Nós não vamos nos deter em todos os aspectos. O tratamento de uma doença via físico-química ataca as suas consequências visíveis, não as suas causas. As causas são espirituais, como nós vimos. O essencial, portanto, é a cura interior definitiva. Não vamos ver isso hoje, eu vou apenas me adiantar em algumas coisas que nós poderemos examinar lá adiante, 2018, 19, 20, não é?
aqui ou no Rio Grande do Sul. Não é? Muito bem, trabalho interior, tem coisas lindas aqui, mas realmente o relógio está nos dando ideia de que nós temos que nos encaminhar para o encerramento. São algumas reflexões válidas. A gente lembra, viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Sofrê-las ou aproveitá-las é opcional. Não é para nós isso? Seja um câncer, seja uma doença qualquer. Isso é para 2000 e qualquer coisa. Eu queria lembrar, olha aqui uma ideia. Já não tenho mais tempo. Olha o espírito aqui, de qualquer idade. Já não tenho mais tempo para errar. E a energia que ainda me sobra, não a posso despender a repetir o que fui. Dá para nós trabalharmos assim? O que eu fui desencadeou coisas boas e desencadeou coisas das quais nós nos arrependemos a alguma época. E as consequências, muitas vezes, delas são as mais variadas patologias humanas. Sistema e antissistema, Pietro Baldi, essas coisas, teoria da queda, nós vamos deixar. Joana de Ângeles. Eu disse para vocês que o tema ensejaria um seminário e que o número de slides era grande. Em cada etapazinha aqui tem algo proveitoso para nós. Mas nós vamos abordar isso um outro dia. Tá bem, meus amigos? Alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição de vocês antes de nós encerrarmos de todo? Queria agradecer. Pois não, senhora. A questão da quimioterapia. Eu li num artigo, não sei, o câncer, você aplica a quimioterapia na doença, mas ela cura aquela parte, mas ela abre outra, que começa a ficar ruim. Então, quando se faz a quimioterapia, tanto mata o mal, mas mata o que é o bom também. Mais ou menos. A ideia qual é? A quimioterapia, ela é bem-vinda. Ela é fruto de um avanço da medicina. E aí o que acontece? Às vezes, para que se suprima a doença como um todo, é necessário uma medicação e numa dose que vai agir nas células doentes e ela também pode agir em células sadias. E aí vão vir efeitos colaterais. Mas o ganho ao se suprimir a doença, eliminando as células doentes, é muito maior do que a perda que podemos ter de algumas células ligadas aos efeitos colaterais das drogas quimioterápicas. Então nós não podemos ver a quimioterapia como uma vilã. Ela é amiga. Ela é fruto de muito trabalho, de muita gente que objetivava, além de outras coisas, o benefício para a saúde humana. Então, a princípio é isto. Nenhum oncologista, nenhum clínico vai prescrever uma medicação que não seja para gerar os melhores efeitos contra aquela enfermidade. Mas ele sabe que, especialmente no capítulo dos quimioterápicos, existem efeitos colaterais. Existe sofrimento pela tentativa de se eliminar e suprimir as manifestações de doença. Então veja como algo que o médico, olha, é para fazer. Eu vou escolher a melhor medicação. Hoje em dia temos muitas variações em respeito a este mesmo tema, e os especialistas sabem o que vai ser a melhor medicação quimioterápica para cada caso, a cada momento. Uma doente, por exemplo, que é uma doente que tirou um tumor de pulmão há 5 anos atrás, o tumor continua querendo se manifestar no fígado, no pulmão e assim por diante. A cirurgia fundamental já foi feita, mas ele vai escolhendo a melhor medicação para que a doença não avance tanto. Muitas vezes a quimioterapia não traz a cura,
mas ameniza aquela realidade e a doença vai ser contida para que a vida se prolongue, que é o que a gente tem também como objetivo. Muitas vezes o objetivo da terapia oncológica não é a ideia da cura, nem sempre isso é possível. Tanto é que vocês viram, além da doença cardiovascular, a doença que mais mata são os cânceres. De tal maneira, o que se objetiva? Prolongar a vida. Não era o que nós desejaríamos para nós e para quem nós amamos? Pois não. A doença crônica, seja qual for a doença, ela vai ser eternamente crônica? Ela vai ter como que uma etapa final, desde que a pessoa se cure dela. Agora, lembre-se que aquele corpo, ele vai ter determinadas doenças, mesmo recebendo terapêuticas, as variadas, aquela doença vai persistir até ele desencarnar ou ela. Entende? Mas sob controle. Nem sempre a doença crônica é curável. Exemplo, hipertensão arterial. Hipertensão arterial, em mais de 90% dos casos, ela é essencial e idiopática. Ninguém sabe a causa. E você controla os valores da pressão arterial com medicação no restante da vida. Então, é uma doença crônica, na maioria das vezes incurável, mas tratável e controlável. É a mesma história do diabetes mellitus, outra epidemia mundial, como a hipertensão. O que acontece? É importante cuidar dos níveis glicêmicos. E hoje você tem vários remédios para isso, incluindo a insulina, que foi um grande avanço quando ela foi isolada, preparada e os seus autores ganharam o prêmio Nobel. De tal maneira que isso permite que a pessoa tenha uma vida longa, mais ou menos sofrida ou sintomática, dependendo da gravidade do seu caso. Mas ninguém vai curar o diabetes. Ah, mas se fizer transplante de pâncreas, aí pode curar. Mas fez transplante, vai ter que lidar com aquilo que é a rejeição, vai necessitar de outras cronicidades. Quando é que nós vamos nos curar? Depois de desencarnar. O corpo é descartado e se as questões espirituais estiver bem, o novo corpo no futuro não adoecerá da mesma doença. Acho que alguém mais levantou o bracinho. Vamos pôr as questões do outro lado? Vamos. Só para a gente dar os passos por causa das criancinhas. Claro. Como é que a gente faz então? Aqui? A gente passa para o outro lado, vamos Todos os nós. passes e as perguntas Tá bem. dos passos. Vamos? Primeiro a gente bate palma.